Olá! Hoje falo sobre a Guerra Polaca-Russa de 1920. E começo pela Batalha de Varsóvia, que é uma das mais importantes, e também de como a Polônia venceu um exército russo muito mais poderoso. 700 mil russos contra 300 mil polacos. E esta vitória aconteceu em 15 de agosto, coincidentemente, dia da Assunção de Nossa Senhora. Data que para o fervoroso católico polaco é reconhecida como mais um dos milagres da padroeira Nossa Senhora de Częstochowa. Para muitos, a Polônia é um país com uma história trágica. E, claro, muito de sua história recente é brutal e dolorosa. No entanto, há muito mais heroísmo da Polônia do que apenas a do papel de vítima dos impérios austríaco, prussiano e russo do século XIX, ou dos nazistas alemães e russos soviéticos no século XX. A Polônia também tem uma longa história de conquistas que se estende por 1000 anos. A nação foi a guardiã que manteve a civilização ocidental por séculos, a salvo dos exércitos quase invencíveis de mongóis, tártaros e turcos otomanos. As legiões de hussardos polacos, liderados pelo rei polaco Marechal Jan III Sobieski, impediram o avanço dos exércitos muçulmanos após o cerco de Viena e fuga do imperador austríaco em 1683. Por este feito, o Papa aclamou a Polônia como salvadora da cristandade. A vitória na Batalha de Varsóvia, ou, como é chamado, o Milagre no Vístula, é mais um dos tantos episódios na história de luta do povo polaco para reafirmar sua existência. Mas voltemos um pouco no tempo, justo no ano de 1917, quando os bolcheviques derrubaram o czar na Rússia, no momento em que o mundo se debatia na Primeira Grande Guerra Mundial e a febre espanhola graçava no mundo. Lenin, ao retornar do exílio a São Petersburgo, imediatamente convocou uma revolução europeia para todo o continente. Nos meses seguintes, os bolcheviques consolidaram seu poder internamente, com Trotsky enfatizando repetidamente a necessidade de terror e violência para derrubar a velha ordem e garantir o sucesso da revolução. Como ele dizia, precisamos organizar a violência no interesse do povo. O terror vermelho varreu a Rússia soviética enquanto a polícia secreta, conhecido como Tcheca, realizava matanças em massa. Logo depois, os soviéticos estabeleceram campos de concentração administrados pela Tcheca, que viria a ser o Gulag. A nova ordem revolucionária pretendia trazer igualdade e liberdade ao povo russo. Em vez disso, trouxe terror, genocídios, campos de trabalho escravo e morte pela fome. O país estava mergulhado em uma guerra civil, enquanto os pró-bolcheviques, também reconhecidos como vermelhos, lutavam contra os anti-bolcheviques, chamados de brancos, ou seja, nada muito diferente do longo período monárquico russo, de invasões e ocupações de territórios estrangeiros. Um desses países era a Polônia, que já tinha se tornado república em 1560, muito antes dos Estados Unidos e da França, no século XVIII.
Mas, em 1920, os brancos estavam quase derrotados. Lenin e principalmente Trotsky sentiu a chance de espalhar a revolução para o resto da Europa. O continente estava em frangalhos, cansado pela Primeira Guerra Mundial. E em muitos lugares, a atmosfera estava pronta para a Revolução Socialista Europeia. Entretanto, no caminho para a Europa estava a velha inimiga Polônia, a primeira república do mundo pós-Idade Média, e país que havia recuperado sua independência. Fato confirmado pelo Tratado de Versalhes. E assim, após 123 anos de invasão e ocupação de seu imenso território, a Polônia era livre. Nos séculos XV, XVI e XVII, a República da Polônia foi o maior país do planeta. Voltando a Lenin, este acreditava que a invasão da Polônia levaria o proletariado polaco a se levantar e apoiar as tropas russas. Mas aconteceu justo o contrário. Todo o país se mobilizou para deter o avanço soviético. A forte fé católica dos polacos, que os manteve protegidos das promessas do comunismo, e ainda o fato de 1/3 de seu país ter sido ocupado por mais de um século pelos russos monarquistas, isso significava que eles não sabiam de nada e que apenas compreendiam a miséria, brutalidade que vinha sempre da Rússia. E o consequente êxodo de seus familiares, dos camponeses para o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Peru e México. Os soviéticos avançaram com firmeza, liderados pelo general Mikhail Tukhachevsky, que planejava cercar a capital polaca. A propaganda bolchevique anunciava que a queda de Varsóvia era iminente e que as revoluções comunistas começariam na Alemanha e avançariam para outros países europeus. Em uma ordem de 20 de julho, Tukhachevsky declarou: "Para o oeste, sobre o cadáver da Polônia, está o caminho para a conflagração mundial. Avante para Berlim, sobre o cadáver da Polônia." Nikolai Bukharin escreveu com entusiasmo sobre levar a guerra até Londres e Paris. Uma coisa era certa: os bolcheviques acreditavam que invadiriam a Europa depois da queda da Polônia. Os polacos enfrentariam a grande ameaça, mais uma vez, sozinhos, sem aliados. E sabiam que a continuação de sua existência dependia da liderança do Marechal Józef Piłsudski. Foi ele quem organizou a contraofensiva e no dia 15 de agosto, com sucesso, e talvez até milagrosamente, ele deteve o avanço dos soviéticos na Polônia. A vitória foi surpreendente para muitos, e como a batalha aconteceu no dia 15 de agosto, coincidiu com a festa católica da Assunção de Maria. E assim, a vitória foi chamada de o Milagre no Vístula. Pode não ser coincidência que uma parte da vitória polaca tenha sido baseada no fato de que os decifradores polacos tornaram um dos receptores de rádios soviéticos inúteis, quando passaram a transmitir o livro de Gênesis sem parar durante vários dias cruciais, interrompendo a comunicação para partes do exército russo. Mas, de fato, isso também aconteceu.
Os polacos se mantiveram firmes contra os soviéticos até a Segunda Guerra Mundial, como tinham sido antes, contra os Romanov e as suas constantes revoluções nos séculos XVIII e XIX. Eleições fraudulentas comandadas por Stalin selaram a sorte da Polônia depois da Segunda Guerra Mundial com a cumplicidade do inglês Churchill e do americano Truman. A Polônia, que em 1949 voltou a ser tutelada pela Rússia, desta vez soviética, agora como um dos países satélites daquela União. Após a derrota de 1920, Lenin admitiu que esta tinha sido uma enorme derrota para a Rússia soviética e abandonou os planos de Trotsky de exportar a Revolução Comunista e se concentrou em consolidá-la internamente. O historiador britânico Norman Davies, casado com uma polaca, talvez seja o intelectual do Ocidente que melhor entendeu a nacionalidade polaca e a própria Polônia. Em seu livro, de 2 volumes, e com mais de 1000 páginas, God's Playground, A History of Poland, ele escreveu sobre a recuperação da independência da Polônia entre as páginas 291 e 321 do 2º volume, e também sobre a Guerra de 1920. Davies relacionou algumas das opiniões da época em seu livro. Por exemplo, Molotov chamou o país de Copérnico de o bastardo monstruoso da paz de Versalhes, enquanto Stalin chamou a independência de, perdoe a expressão, um Estado. Outra frase famosa foi de Keynes, o teórico do capitalismo moderno, que disse: uma impossibilidade econômica cuja única indústria é a caça dos judeus. Lewis Namier chamou o caso da recuperação da independência polaca de patológica. Por sua vez, Carr chamou de uma farsa. David Lloyd George falou de um fracasso histórico e que a Polônia havia conquistado sua liberdade não por seus próprios esforços, mas pelo sangue de outros. E disse também de um país que impôs a outras nações a própria tirania, pela qual tinha suportado por anos. A Polônia, disse ele, embriagou-se com o vinho novo da liberdade que lhe foi fornecido pelos aliados e fingiu-se diamante da resistência da Europa Central. Em 1919, Lloyd George dizia que não daria o território ocupado da Alta Silésia para a Polônia, pois seria como dar um relógio a um macaco. Ele voltaria em 1939 com mais uma de suas frases famosas. George anunciou que a Polônia mereceu seu destino. Adolf Hitler chamou a Polônia de um estado que surgiu do sangue de incontáveis regimentos alemães e acrescentou ainda: um estado construído na força e governado pelos cacetetes da polícia e dos militares. Além de frases jocosas como esta: um estado ridículo, onde bestas sádicas dão vazão à perversidade dos seus instintos. Um estado gerado artificialmente. O cão de estimação das democracias ocidentais que não pode ser considerada uma nação culta. Um chamado Estado sem qualquer fundamento nacional, histórico, cultural e moral. Além de besta, era ignorante. Pois é de se perguntar
que nacionalismo, que história, que cultura e que moral a quase besta do Apocalipse podia se jactar? Norman Davies retruca a cada uma daquelas alegações. Diz ele, a coincidência desses sentimentos e da sua fraseologia é inconfundível. Raramente, ou nunca, um país recém-independente foi sujeito a abusos tão eloquentes e gratuitos. Raramente, ou nunca, os liberais britânicos foram tão descuidados com suas opiniões ou companhias. O historiador inglês explica que a República da Polônia surgiu em novembro de 1918, por um processo que também os teólogos poderiam chamar de partenogênese. Criou-se no vazio deixado pelo colapso de 3 potências invasoras. Apesar da afirmação de Molotov, o país não foi criado pela Paz de Versalhes, já que apenas ali foi confirmado o que já existia, e cuja provisão territorial se limitava a definir a fronteira apenas com a Alemanha. Não era o Estado cliente que os governos aliados estavam se preparando para construir em 1917 e 1918, em colaboração com o Comitê Nacional de Demovsky, em Paris. Não era um Estado que os bolcheviques esperavam construir como sua ponte vermelha com a Alemanha, uma Alemanha revolucionária. E não foi a Polônia o fantoche que a Rússia, a Alemanha e a Áustria propuseram de várias maneiras ao longo da Grande Guerra. Não devia sua procriação a ninguém, nem mesmo aos soldados polacos que, lutando com distinção em todos os exércitos europeus combatentes, foram obrigados a se neutralizar como força política. A reconquista do território da Polônia, que permaneceu ocupada desde 1793 e sob as influências nefastas da Prússia-Alemanha ou da Rússia soviética, deveriam ser delimitadas pelas linhas dos rios Narew, Wisła e Bug. Nem a recuperação da independência e nem a cúpula de Versalhes deram a paz sonhada pela Polônia. Entre os anos de 1919 a 1924, os polacos tiveram que travar outras guerras com nacionalidades que milenarmente viviam em seu território livre, tivesse sido ele monárquico ou republicano, e que agora, naturalmente, desejavam um Estado independente para si. A Polônia se envolveu nas guerras por definição de fronteiras com a Alemanha, com a Tchecoslováquia, recém-criada, com a Lituânia, com a antiga Prússia Pomerana, com a Rutênia, que nascia com o nome de Ucrânia, e assim os acordos de paz em Riga, capital da Letônia, não frearam as ideias de Trotsky e Lenin a respeito da Polônia. Numa coisa coincidiam os bolcheviques e os monárquicos Romanov. A Polônia deveria permanecer um quintal da Rússia. Os russos nunca esqueceram que a cidade-estado de Moscou, o Principado Moscovita, antes da existência do Reino da Rússia, foi polaco durante o século XV. Aliás, foi da luta dos Romanov para expulsar a República da Polônia que nasceu o Reino da Rússia no século XVI. Mas de todas aquelas batalhas e guerras entre 1918 a 1924, pela definição do seu território,
a mais grave foi a guerra com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que também estava em formação, que por si só ameaçava a existência da República da Polônia, a Segunda República. Aquela guerra, pouco mencionada nos livros de história, foi uma prova de fogo que deixou uma marca duradoura no coração dos polacos. A Guerra Polaca-Soviética teve implicações muito além daquelas que a maioria dos livros conta. Ela não estava relacionada à Guerra Civil Russa, que ocorreu simultaneamente em outras frentes. Também não foi travada pelos polacos como parte da intervenção aliada na Rússia. E não pode ser descrita como a terceira campanha da Entente. Para o governo do Marechal Józef Piłsudski, que naturalmente preferia os bolcheviques aos brancos da Rússia, a Polônia lutou para manter a independência das áreas não russas do antigo Império Czarista. Por sua vez, para o governo de Lenin, aquela luta era necessária para recriar o Império Russo. Mas, segundo Lenin, deveria ter uma aparência socialista e, mais que tudo, era urgente espalhar a revolução para os países capitalistas avançados da Europa Ocidental. A causa da guerra também pode ser considerada pela retirada dos alemães da zona intermediária de ocupação, a chamada linha do rio Odra, ocorrida em fevereiro de 1919, e que continuou sem interrupção até 12 de outubro de 1920. Para muitos, esta retirada foi a que animou Trotsky a invadir a Polônia mais uma vez. A Guerra Soviética contra a Segunda República da Polônia também pode ser explicada pelo surgimento de uma primeira escaramuça não planejada que ocorreu em Bereza Kartushka, na Bielorrússia, em 14 de fevereiro de 1919. Numa primeira fase, ainda em 1919, a iniciativa guerreira estava com os polacos. A cidade natal de Piłsudski, a polaca cidade de Wilno, tinha sido recuperada. E em abril, a também polaca Minsk foi tomada em agosto. No entanto, no outono, apesar dos apelos urgentes da Entente, o apoio polaco ao avanço dos brancos de Denikin contra Moscou foi expressamente negado. As negociações de paz fracassaram devido a suspeitas mútuas sobre o futuro da Ucrânia. 1920 marcaria o auge do confronto. As ações bélicas se expandiram dramaticamente. Mais de 1 milhão de homens foram colocados no fronte de movimento que se estendia desde a Letônia, no norte, até a Romênia, no sul. A partir de janeiro, o Exército Vermelho, sob a inspiração de Trotsky, estava armando uma enorme força de ataque com 700 mil homens em Berezina. Em 10 de março, o comando soviético finalmente deu ordens para uma grande ofensiva para o oeste, sob o comando do general Mikhail Tukhachevsky, um jovem revolucionário de apenas 27 anos de idade. Mas o velho marechal polaco, Piłsudski, cortou esses preparativos pela raiz. Um forte ataque a Mojis, em março, e a ousada marcha sobre Kiev, lançada em 24 de abril, além da feroz batalha de Berezina, em maio, serviram para conter e atrasar o avanço soviético, principalmente. Com a chegada do verão, a sorte mudou.
O primeiro exército de cavalaria de Budyonny abriu caminho por dentro das linhas polacas na Galícia, que havia sido província de ocupação austríaca. Em junho, e em 4 de julho, Tukhachevsky literalmente fugiu de Berezina. Para o oeste, era a ordem do dia que correu. Sobre a Polônia, sobre o cadáver da Polônia Branca, está o caminho para a conflagração mundial vermelha. No início de agosto, 5 exércitos soviéticos estavam se aproximando dos bairros da periferia de Varsóvia. A situação polaca era crítica. A intervenção diplomática aliada não conseguia produzir um armistício. A linha de fronteira proposta pelo governo britânico, a chamada linha Curzon, tinha sido rejeitada tanto pelos polacos quanto pelos soviéticos. Os britânicos se recusaram a dar assistência militar à Polônia, apesar da clara obrigação de o fazer. Os franceses recusaram-se a reforçar sua pequena missão militar. Os créditos militares franceses para a Polônia foram encerrados. Uma campanha de propaganda vociferante sob o slogan "Tirem as mãos da Rússia" desorientou a opinião mundial, em que a Rússia soviética impunha violência à sua vizinha Polônia. Os diplomatas de Lenin pregavam a paz, enquanto seus generais praticavam a guerra. Os estivadores alemães em Gdansk, a cidade ainda não tinha sido reconquistada pelos polacos. E os ferroviários tchecos em Brno planejavam atrasar os suprimentos estrangeiros pelos quais a Polônia tinha pagado em dinheiro vivo. Em agosto, os cossacos vermelhos de Gai cruzaram o Vístula a oeste de Varsóvia. O cenário na capital polaca estava estranhamente calmo. Embora a polícia tivesse feito várias prisões preventivas, suspeitando que setores da classe trabalhadora ou de pessoas de origem judaica pudessem nutrir simpatias comunistas, pois Trotsky, na verdade, era o judeu Braunstein, os habitantes não demonstravam nenhuma inclinação para receber de volta os cruéis russos. A antiga seção militar do PPS, Partido Polaco Socialista, foi revivida e assumiu a liderança nas atividades do Conselho de Defesa da capital, composto por todos os partidos. Diante do inimigo comum, as divisões partidárias foram esquecidas. Os batalhões de trabalhadores, brandindo cajados e foices, marcharam para se juntar ao exército polaco na companhia de cidadãos da classe média que haviam desfilado anteriormente com barqueiros e aviadores. Lord D'Abernon, o embaixador britânico em Berlim, que testemunhou os preparativos em loco em Varsóvia, para onde foi, ficou surpreso com a indiferença de uma cidade prestes a ser invadida e fez um relatório, dia após dia, daqueles momentos vividos em Varsóvia. Ele diz, ou seja, anotou, 26 de julho, continuo a me maravilhar com a ausência de pânico, com a aparente diminuição de toda ansiedade. Se um sistema de defesa metódico fosse organizado, a confiança do público poderia ser compreendida. Mas todas as melhores tropas de soldados estão sendo enviadas para Lvov, deixando Varsóvia desprotegida. Anotou em 27 de julho. O primeiro-ministro, um camponês proprietário de terras, saiu hoje para fazer sua colheita.
Ninguém acha isso extraordinário. 2 de agosto. A despreocupação das pessoas aqui é inacreditável. Alguém poderia imaginar os bolcheviques a 400 quilômetros de distância e o país sem perigo. 3 de agosto. A expedição subiu para a estrada de Ostrov. Curiosamente, a maioria das pessoas que vi colocando arame farpado eram de origem judaica. 7 de agosto. Visitei esta tarde a proposta de nova frente na direção de Minsk e Mazovietsk. Um emaranhado de arame farpado triplo está sendo colocado ao redor de Varsóvia em um raio de 20 quilômetros. E um certo número de trincheiras foram cavadas. 13 de agosto. Há poucos alarmes. As classes mais altas já deixaram a cidade, em muitos casos tendo colocado seus quadros e outros valores a cargo das autoridades do museu da cidade. Varsóvia tem sido tão frequentemente ocupada por tropas estrangeiras que o evento em si não causa nem o entusiasmo, nem o alarme que seriam produzidos em uma cidade menos experiente. Por acaso, os piores temores de D'Abernon acabaram não se concretizando. Quando o inimigo vermelho estava pronto para desferir o golpe final, o exército polaco se transformou em uma manobra de ousada complexidade. As divisões exaustas foram retiradas da linha e transferidas para novas posições, a 1, 2 ou mesmo 500 quilômetros de distância. Uma força de assalto foi montada às pressas ao sul do rio Wypiege. Os polacos, diante do excessivamente confiante Tukhachevsky, não pressionaram aquela vantagem até 13 de agosto. Então, para a surpresa do russo, as frágeis defesas de Varsóvia se transformaram. Embora o cerco de arame tenha sido perfurado pela primeira onda de entusiasmo em Radmin, o ataque inicial à cabeça de ponte do rio Vístula foi repelido. A principal força soviética foi contida no norte pelas habilidosas operações do 5º Exército de Sikorsky, em Vkra. Em 16 de agosto, para a consternação de Tukhachevsky, a força de assalto polaca cortou sua retaguarda, fechando todas as linhas de comunicação. Totalmente confuso, Tukhachevsky, em 18 de agosto, percebeu que todo o seu exército estava cercado. A derrota soviética era completa. 100.000 russos foram feitos prisioneiros. 40.000 fugiram para a Rússia Oriental. 3 exércitos soviéticos foram aniquilados. O resto lutou indo para o leste em total desordem. Esta foi a verdadeira batalha que ficaria reconhecida como o milagre do Vístula. Nas semanas seguintes, Pilsudski obteve sucesso após sucesso em suas campanhas para reconhecimento das fronteiras antigas da Polônia. Em Komarów, perto de Zamość, em 31 de agosto, o exército de cavalaria do russo Bunioni foi pego com as mãos nos bolsos e quase foi aprisionado. As cargas e contra-ataques da cavalaria polaca e soviética, naquele dia, foram reivindicadas como a última grande batalha de cavalaria da história europeia. Bunioni foi obrigado a se aposentar depois disso definitivamente. No rio Niemen, no norte, Tukhachevsky recebeu outra lição em táticas móveis dos polacos. No fim de setembro, o Exército Vermelho começou a se desintegrar. Motins
eclodiram nas cidades guarnição da Bielorrússia. Tropas desordenadas e desertores corriam furiosamente entre os polacos de origem judaica e camponeses. Os polacos pareciam prontos para marchar sobre Moscou sem nenhuma oposição. Mas, de repente, Lenin pediu a paz. Todas as maquinações anteriores foram abandonadas. Os polacos receberam a quantidade de território que eles desejavam ocupar nas fronteiras, mas com a condição de que o conflito fosse interrompido em 10 dias, pedia Lenin. Num compromisso que Piłsudski queria denunciar como um ato de covardia, o negociador polaco de paz, Jan Dąbrowski, fez a histórica barganha com seu homólogo soviético, Adolf Loff. O armistício foi assinado em 12 de outubro e entrou em vigor no dia 18. Depois de muita discussão, os termos finais foram acordados e confirmados pelo Tratado de Riga, em 18 de março de 1921. A importância da vitória polaca em 1920 não foi compreendida pelos contemporâneos. Na Europa Ocidental, os sentimentos de muitas pessoas que soltaram um suspiro de alívio, na época, foram resumidos pelo embaixador britânico em Berlim, Lloyd D'Abernon, em tons gibbonianos. Ele disse: se Charles Martel não tivesse impedido a conquista sarracena na Batalha de Tours, a interpretação do Alcorão agora seria ensinada nas escolas de Oxford, e seus alunos poderiam demonstrar a um povo circuncisado a santidade e a verdade da revelação de Maomé. Se Piłsudski e Weygand não tivesse conseguido deter o avanço triunfante do exército soviético na Batalha de Varsóvia, não apenas o cristianismo teria experimentado um reverso perigoso, mas a própria existência da civilização ocidental estaria em perigo. A Batalha de Tours salvou nossos ancestrais do jugo do Alcorão. É provável que a Batalha de Varsóvia salvou a Europa Central e partes da Europa Ocidental de um perigo mais subversivo, a fanática tirania soviética. Do lado soviético, Lenin logo reconheceu a magnitude da derrota. Em conversa com a comunista alemã Clara Zetkin, ele admitiu abertamente seus erros. A retirada precoce do Exército Vermelho da Polônia arruinou o crescimento da flor revolucionária. Então aconteceu na Polônia como talvez tivesse que acontecer. No Exército Vermelho, os polacos não viam irmãos e libertadores, mas inimigos. Os polacos pensavam e agiam não como socialistas revolucionários, mas como nacionalistas. O ato revolucionário com que contávamos na Polônia não aconteceu. Os trabalhadores e camponeses defenderam seu inimigo de classe e deixaram nossos bravos soldados do Exército Vermelho morrerem de fome. Os emboscaram e os espancaram até a morte. Radek previu como isso iria acabar. Ele nos avisou. Fiquei muito zangado na época e acusei-o de derrotismo. Mas ele estava certo em sua contenção de homem. Não, a ideia de agonia de outra guerra de inverno seria insuportável. Tínhamos que fazer as pazes, concluiu Lenin. Em um desses conflitos iniciais, as potências aliadas exerceram a autoridade que afirmavam ter. Seus esforços para arbitrar por meio de pregação foram desprezados por todas as partes envolvidas. Suas numerosas comissões e contingentes militares simbólicos eram impotentes
para impor suas soluções preferidas. Dos 3 plebiscitos que tentaram organizar na Prússia Oriental, na Silésia e em Szczecin, as 2 primeiras foram disputadas e a última foi abandonada. Tudo por causa de fraudes alemãs. Durante a Guerra Polaco-Soviética, seus escritórios foram rejeitados por ambos os lados, apesar das negociações contínuas. O general Weygand, o responsável pelas negociações por parte dos europeus ocidentais, quando chegou a Varsóvia, na crise de agosto de 1920, sem ter sido convidado, foi abertamente ignorado e não desempenhou nenhum papel significativo na surpreendente vitória polaca. Para muitos, inclusive gente de esquerda, a conquista da Polônia foi a vitória do fascismo sobre o comunismo. Longe disso. Soubessem que o significado da palavra vai muito além do gentílico, entenderiam que polaco é o mesmo que católico apostólico romano e patriota. Quando Lenin disse a Zetkin que os trabalhadores e camponeses polacos viam os russos como inimigos, ele certamente desconhecia esta acepção da palavra polaco, ainda mais que o inimigo era ateu e ortodoxo. Não havia modo do polaco entender que o russo era tão trabalhador e camponês como ele. Simplesmente, para o polaco, o russo era um inimigo ateu e monárquico, que o torturou como escravo por longos 123 anos, onde a fome era a nota mais triste desta ocupação. De resto, até hoje, o Ocidente não entende o que é a Polônia e o que significou a vitória na Batalha Milagrosa do Vístula. Com um exército muito menor, os polacos expulsaram os russos de suas terras, não importando se eram bolcheviques, vermelhos ou brancos. Para os polacos, eles eram os inimigos que por mais de um século os trataram ferozmente como escravos. Esta é a história da Guerra Polaca-Soviética de 1920 e a famosa Batalha de Varsóvia.